Irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 24. O verso é o verso 35 ao 39. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, verso 39. Pastor? Mateus capítulo 24, verso 35 ao 39. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a palavra de Deus, que diz assim: Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por isso, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o tema dessa noite é lugares de refúgio. O tema dessa noite: quais são os nossos lugares de refúgio? Eu queria trazer, por favor, o celular na bolsa. Eu queria trazer um dado. Queria trazer um dado a todos vocês nessa noite sobre a conjuntura de alguns dados que talvez passam pelas nossas vidas. Eu queria trazer a conjuntura de alguns dados que refletem um pouco o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E os dados são sobre o crescimento expressivo dos evangélicos no Brasil. Segundo o censo de 2022 para cá, do IBGE, em 2010 os evangélicos eram 21% da população, em 2022 eram 27%. Isso representa 48 milhões de evangélicos no Brasil. Crescimento de números e de igrejas exorbitante. Um número muito expressivo. E o levantamento também mostra que mais de 124 mil estabelecimentos religiosos no Brasil. Há mais de 124 mil igrejas e estabelecimentos religiosos no Brasil. E entre 98 e 2021 foram abertas em média 7 a 8 igrejas por dia no Brasil. 8 igrejas por dia abrem em média no Brasil. E lamentavelmente, no contraponto, de uma forma contrária a esses números, o Brasil continua enfrentando um dos maiores problemas de corrupção pública no Brasil. Um dos países mais corruptos da esfera terrestre do planeta Terra. O Brasil ele ocupa a 107ª posição entre os países mais corruptos do mundo, entre um ranking de 135 países. Ou seja, nós somos quase os últimos países, né? Um dos países mais corruptos, igualado com a Guatemala, Suriname e qualquer outro tipo de país de terceiro mundo. Nós estamos ocupando a 107ª posição dos países mais corruptos, onde os primeiros são os menos corruptos e os últimos os mais corruptos. Entre outros levantamentos, escândalos religiosos, crimes contra o patrimônio, e é um dos países e um dos lugares onde tem mais escândalos religiosos do mundo. Igrejas brigando contra igrejas, líderes de igrejas brigando com outros líderes de igreja. Esses são os dados de um país da sua maioria evangélica, da sua maioria cristã, e isso é os dados de um país onde abre 8 igrejas evangélicas por dia. Um dos lugares onde tem a maior corrupção do mundo, os maiores escândalos evangélicos e terrenos do mundo. Esses são os dados. Por isso o tema da nossa noite é lugares de refúgio. Porque lugares grandes
são diferentes de grandes lugares. Lugares grandes nem sempre significa grandes lugares. Lugares volumosos, grandes multidões, lugares enormes nem sempre significam que são grandes lugares. Essa frase é uma frase curta, mas ela representa muita coisa, porque muitas vezes nós podemos ter técnicas dos homens, nós podemos ter técnicas carnais e técnicas de movimentos, técnicas dos homens para nós criarmos movimento de crescimento. Nós podemos ter técnicas que geram volume, que geram grandeza. Nós podemos ter ferramentas para gerar isso de uma forma até muito rápida. Porque há demanda para a grandeza. E nós podemos usar técnicas dos homens para gerar volume. Mas muitas vezes nós não geramos a grandeza. Nós geramos volume, mas não temos capacidade de gerar grandeza. Por isso é muito importante nós entendermos o que é grande diante de Deus. Nós precisamos estar cientes, e nós precisamos estar atentos, e nós precisamos estar concentrados para nós discernirmos o que é volume, um lugar grande, do que um grande lugar. O que significa um grande lugar? O que significa uma grande igreja? O que significa uma grande transformação aos olhos de Deus? Isso nós devemos estar preparados para nós discernirmos e nós sabermos diferenciar isso. E o grande problema é que nós estamos no mundo e nós estamos no momento não propício para termos esse discernimento. Hoje talvez nós temos grandes púlpitos, nós temos grandes lugares falando de lugares grandes, mas talvez nós não temos hoje púlpitos falando sobre grandes lugares. Por isso é muito importante nós sabermos o que de fato é grande. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos fazer força. Nós precisamos hoje nos esforçarmos de uma forma muito maior, e cada vez mais nós vamos precisar ter essa força para que nós possamos identificar os grandes lugares diferentes dos lugares grandes. Porque cada dia vai ficar mais difícil essa identificação. Cada dia vai ser mais difícil de identificar o que é um lugar grande. Assim como Jesus era interrogado acerca do que é ser uma coisa grande, o que é os fariseus, o mundo, o grande movimento. Se talvez fosse nos dias de hoje, esse movimento que interroga Jesus talvez estaria dentro dessa estatística, talvez estaria dentro dessa métrica, que são os fariseus. E eles interrogam Jesus e falam: Jesus, o que é ser grande? O que é grande diante de Deus? Qual é o maior mandamento? Os fariseus, uma seita religiosa, dentro das métricas, dentro dos ritos, dentro das técnicas e dos ritos dos homens, eles inquirem Jesus acerca de grandeza. Qual é o maior mandamento? E Jesus responde: amarás a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ser grande hoje, ser grande é a sua alma estar conectada a Deus. É você viver com a alma diante de Deus. Você não estar desanimado. A palavra desanimado significa justamente isso. A sua alma não está mais conectada àquilo. É o desânimo. A alma, ela descolou daquele foco, daquele objetivo. E hoje nós temos muitas pessoas desanimadas da palavra. Nós temos muitas pessoas que não estão conectadas à sua alma na palavra de Deus. Muitas vezes hoje nós temos grandes movimentos técnicos, nós temos muitos lugares, mas nós não temos pessoas com a alma ligada em Deus. Ou seja, a pessoa ela já discerne, a pessoa ela já sabe o que é certo e o que é errado. Nós não temos muito pastores e líderes a capacidade, ou melhor, o poder de fazer com que a alma da pessoa seja transformada. Nós temos a capacidade e a responsabilidade de plantar, de regar, de espalhar a semente, mas quem transforma a alma é Deus. E a alma é quando um adolescente no meio desse mundo decide falar que era Deus. A alma é quando um adolescente, talvez numa igreja pequena dessa, quando um jovem numa igreja pequena dessa decide vir nessa igreja, decide participar dessa igreja. Isso são coisas grandes. Quando todo mundo está, muitas vezes, quando muitos jovens, quando muitos adolescentes estão atrás de um lance, atrás de uma coisa legal, atrás de um recurso, atrás de um painel de LED, atrás de meninas bonitas, atrás de rapazes bem vestidos, atrás de pais
frequentando igrejas para que seus filhos possam arrumar namorados, para que seus filhos possam ter ali um pretendente, possa ter um lugar confortável, uma cadeira confortável, possa fazer parte de uma igreja legal. Não que isso seja pecado, não que isso seja um problema, mas que só isso é um problema. Só ser um lugar grande é um problema, desde que isso não seja um grande lugar. E grandes coisas são essas. Um jovem decidir participar de uma igreja que não tem ar-condicionado, não tem um telão de LED, não tem recurso, muitas vezes não tem jovens, é uma grande coisa. Se eu posso ser exemplo de alguma coisa, eu poderia ser um jovem que poderia ser tentado ao longo dos meus 30 anos, solteiro, e pensar, poxa, onde eu vou arrumar uma pretendente numa igreja pequena? E eu sempre decidia, Deus, vai ser nessa igreja que eu vou arrumar a minha esposa. Eu sempre tinha um combinado com Deus, vai ser nessa igreja, porque eu quero que o Senhor seja glorificado. E não, eu vou confiar, por isso que Deus fez mais do que eu pedi, fez mais do que eu imaginei. Deus preparou uma pessoa fiel, determinada, com a mesma missão, com a mesma visão, e ainda mais com as características físicas que eu pedi: loira, alta, magra, bonita, de olhos verdes, olhos claros, mais do que eu pedi. Mas talvez eu poderia ter caído na tentação de sair procurando com as minhas técnicas, sair procurando com as minhas forças, sair procurando do que eu acreditava, do que eu imaginava, do que os meus olhos estão vendo, não do que Deus poderia fazer. Isso aí são grandes coisas. Grandes coisas é uma conduta de um jovem em Belém. Belém, uma das capitais, um dos lugares mais perversos do Brasil. Eu estive lá, tive a oportunidade de ir lá, o Sam teve a oportunidade de morar lá. E você pode conversar com o Sam, pode conversar comigo. Lugares perversos, lugares pobres, favelas, droga, prostituição, problemas de segunda a segunda. Segunda tem festa, terça tem festa, quarta tem trio elétrico, quinta tem balada. Ruas e mais ruas, uma grande cidade na sua grande periferia de perversão de segunda a segunda. Uma cidade pobre, esgoto, falta de saneamento, suja, barulhenta. Um lugar muito difícil, religioso, idólatra. Um lugar que, se você é católico e você se converte, a sua família vira as costas para você. Um dos lugares mais idólatras do mundo, o catolicismo. Um dos lugares mais do religiosismo, o centro do religiosismo. E quando não é um lado extremo do religiosismo, o outro lado é o pentecostalismo muito forte, muito enraizado. Que não estou trazendo a pauta agora do que é certo, do que é errado, mas muitas vezes são ferramentas e técnicas que não encorajam as pessoas a tomarem decisão de abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus e se preparar nas técnicas que são de Deus. Ali em Belém, muitas vezes é um grande lugar. Ali em Belém, a decisão de um jovem sair da sua casa, pegar uma Bíblia por debaixo do braço e dizer: eu vou para a igreja, onde na frente da sua casa tem uma boca de fumo, atrás vende droga, do lado vende droga, do lado direito vende droga, ali é perversão, ali é perversão. Esse jovem tomar um banho e decidir pegar a sua Bíblia e ir para a igreja, isso é uma grande coisa. Grande coisa é um jovem que muitas vezes viu imoralidade na sua casa, passou por dificuldade. Grandes jovens são muitas vezes que não tiveram pais que encorajaram. Grandes coisas são quando jovens tiveram problemas nas suas famílias e decidem ainda assim olhar para a palavra de Deus. Ainda assim ter uma cosmovisão de entender o que é importante e o que não é. Isso são grandes coisas. Isso são grandes transformações. Isso são grandes condutas que elas passam pela alma. A alma da pessoa conectou em Deus. A alma da pessoa deseja Deus. Não importa mais alguém ficar forçando, não importa mais alguém ficar empurrando, mas essa pessoa está conectada a Deus. Grandes coisas muitas vezes são vocês, diante de tantos desafios, de tantas tentações, de tantos problemas muitas vezes que nós passamos, decidir perseverar na palavra de Deus. Está olhando, orando, agradecendo, porque essa igreja tem a palavra de Deus. Isso muitas vezes são grandes coisas. Amarás teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma. Porque o que está por trás disso, irmãos, o que está por trás disso não é o que a gente pode ter, o que a gente pode ganhar, o que a gente pode consumir. O que está por trás disso é você discernir o que está por vir.
a consumação dos tempos, o fim dos tempos. Jesus está voltando, e muitas vezes, enquanto Jesus está voltando, nós estamos prestes, nós estamos no perigo de sermos enganados, e nós podemos passar por isso, os nossos filhos, os nossos parentes. A nossa igreja pode ser alvo do engano, da narrativa, enquanto nós devemos nos preocupar com isso e nos prepararmos para discernir como vai ser a vinda do Filho do Homem. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com números, muitas vezes nós estamos nos preocupando com os recursos, como nós temos um lugar grande, ao invés de nós termos um grande lugar diante de Deus. Pois a vinda do Filho do Homem, ela está aí. A vinda do Filho do Homem, ela passa por esse momento, o grande engano. Nós vemos um trecho aqui que fala sobre Mateus 24:35, sobre algumas características da vinda do Filho do Homem. Ele fala que será como os dias de Noé, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passarão. Nós temos muitas técnicas, nós temos técnicas de ensaio, nós temos técnicas de teatro, nós temos técnicas para tudo, técnicas para vendas, para você convencer alguém. Existe a técnica do homem, mas existe a técnica de Deus. A técnica de Deus, ela é acessível para todo mundo. A técnica de Deus não divide, a técnica de Deus não é algo difícil para ninguém. Seja uma criança, seja um velho, todo mundo é capaz de ter a técnica de Deus. Porque o que diz no capítulo 24 é algo muito revelador. O que diz no capítulo 24, quando Jesus chega nesse cerne, Márcio, que ele fala, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, porque a vinda do Filho do Homem será semelhante como os dias de Noé, onde casavam-se e davam-se de casamento. Mas o que é mais revelador é como Deus ele vai passando pelo capítulo 4, como Jesus vai passando isso, e ele vai vivendo isso. Ele chega, ele fala no início, no final do capítulo 23, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos. Quantas vezes eu enviei profetas, eu enviei pessoas para te avisar. Quantas vezes eu amei você, tentei cuidar, mas você assassinou os profetas. E os discípulos ouvindo isso, os discípulos sabendo dessa expressão de Jesus, os discípulos tentam levar Jesus para impressionar Jesus, para tirar essa bad, para tirar essa deprê de Jesus na cabeça deles, e levar Jesus para Jesus ver as construções do templo, para ver as maravilhas das portas, das torres, das construções, das maravilhas das construções e das técnicas feitas pelos homens. Mal sabiam eles, e mal a visão deles eram capazes de entender que ele era o próprio construtor do templo. Ele era o próprio Deus, ele que deu as medidas para Moisés, ele que minuciosamente escolheu os profissionais, ele que minuciosamente escolheu as ferramentas, o material, os tamanhos, as métricas do templo. E muitas vezes os próprios discípulos do lado de Jesus não conseguem reconhecer quem é Jesus ao lado deles. Eles não conseguem reconhecer que ele mesmo construiu o próprio templo. E eles se atentam em mostrar para Jesus e convencer para Jesus que o resultado das mãos dos homens é aonde é a fonte da motivação. Eles tentaram convencer Jesus que a religião era a fonte da motivação e era o final. E muitas vezes nós estamos perdidos nisso, irmãos. Muitas vezes nós estamos perdidos no templo, nas construções, na técnica, na mão, no que eu posso construir. E Jesus, muito sábio, ele fala: não haverá pedra sobre pedra. Isso aqui não vai virar, isso aqui vai ficar deserto. Encafufado com isso, perplexo com isso, os discípulos perguntam: quando será a vinda e a consumação dos templos? E Jesus sabiamente responde: cuidado que ninguém vos engane. Essa é a instrução, essa é a palavra, engano, cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos falsos profetas, e no meu nome profetizarão, e dizendo que eu sou Cristo. Cuidado, não confie neles, ele fala, porque ainda não será o fim. Mas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É esse cenário, irmãos. Esse cenário que é o cenário da vinda de Jesus. O cenário de engano, o cenário de falsos profetas. E eu te pergunto, será que nós estamos preparados para discernir a volta de Jesus?
Será que nós estamos preparados para entender quem será Jesus na sua volta? Será que nós estamos preparados para estar diante de uma situação e entender esse é Jesus e esse não é Jesus? Será que você tem Bíblia? Será que você tem conhecimento? Ou será que você tem maturidade suficiente para entender a característica da mente de Jesus? Será que nós temos a maturidade suficiente para entender como que Jesus pensa? Assim como a Bíblia diz, renovai pela transformação da sua mente, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que nós temos suficiência de entender a vinda de Jesus? Aonde Ele mesmo profetiza, Ele fala, vigiai e cuidado para que ninguém te engane, porque o amor de quase todos esfriará. E muitas vezes a nossa tentação, através do rito, das nossas técnicas, e através da emoção, através de algo que eu possa viver, não vai ser capaz de nos trazer maturidade para discernir isso. Talvez um evento não vai ser capaz de nos ajudar com isso. Por isso, a primeira lição que eu deixo para você, não olhe para o vento. Não olhe para o vento. O vento, ele é incapaz de trazer crescimento. No vento não há semeadura. Pelo contrário, no vento há dispersão. No vento é onde as coisas se espalham. No vento é para onde as coisas vão longe. Por isso, irmãos, não olhem para o vento. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Peça a Deus, porém, sem duvidar. Pois aquele homem que duvida é semelhante à onda do mar, levada e expelida para o vento. Não pense que tal homem de ânimo dobre, receberá coisa alguma, porque tal homem é um homem inconstante em todos os seus caminhos. O próprio Tiago fala isso. Ele fala de um homem que é semelhante a uma onda para o mar, e que nós devemos não olhar para o vento. O vento muitas vezes são esses ventos de doutrinas. São a moda do momento. Qual é a moda do momento? Talvez a moda agora seja eu subir uma montanha, talvez a moda seja eu cantar uma música gospel, talvez a moda seja uma atividade que as igrejas estão fazendo. Talvez agora o homem, ele inventa algumas coisas, inventa um legalismo. O legalismo é justamente isso, coisas que a Bíblia não inventou, coisas que a Bíblia não diz, né? Coisas que a Bíblia não assegura, mas os homens insistem em inventar coisas na sua mente e legalizar as coisas, porque nós gostamos disso. Nós gostamos de fazer parte de algo, nós gostamos de fazer parte de um grupo, de um rito, de uma cultura. Talvez um rito, um grupo que usa um tipo de roupa, um rito de um grupo que usa um tipo de cabelo, um rito que tem um tipo de costume. Esses são os batizados do Espírito, esses não são, esses são maduros, esses não são, esses fizeram tal atividade, por isso estão mais próximos de Deus. E quando Deus fala, obedeça. Enquanto Deus está falando, não está tão longe, não está longe da além do mar para que alguém vá lá buscar, não está acima dos céus para que alguém tenha que estar lá, mas está no poder da sua boca de falar, eu confesso o Senhor como meu Jesus, o Senhor manda na minha vida. E a pergunta que eu faço para você é, quando você decidiu que Deus mandaria na sua vida? Quando foi essa decisão? Quando você teve essa decisão? A partir de hoje, Deus manda. Ele falou, eu faço. E se eu errar, eu me arrependo. E se eu não souber, eu vou buscar saber. Porque agora, a partir de hoje, Deus manda. A sua conversão não é quando você começou a frequentar uma igreja, quando você foi num acampamento, quando você subiu uma montanha, quando você fez um evento, mas é quando Deus ele dá a oportunidade para que todos vivam o que Ele quer. Todos. Se você não tem condições, se você tem limitação física, se você tem limitação de qualquer área, de recursos, você é capaz de viver o que Deus quer, obedecer a palavra dEle. Por isso, irmãos, não olhe para o vento. Assim como o Tiago diz, ventos de doutrinas, pois as ondas, elas são momentos de moda. E o pior é que a onda, ela quebra. A onda, ela cresce, é legal, todo mundo viva, mas lá na frente ela não sustenta. Em algum momento essa onda vai passar, por isso que Deus fala, não viva uma onda. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Olha que revelador como Deus trata esse assunto no livro de Marcos, um pouquinho para frente. O livro de Marcos, capítulo 4, ele fala sobre ondas, ele fala sobre pessoas que não terão capacidade de discernir. Ele fala sobre pessoas que estarão
focada no momento, na moda, ainda assim muitas vezes dentro da igreja, mas que não terão capacidade de ter entendimento quem é Jesus, que não vão conseguir entender se é Jesus que está voltando ou se é um falso profeta. Pessoas que na volta de Jesus serão facilmente enganadas pelo falso profeta. Pessoas dentro da igreja que facilmente serão demanda do falso profeta e seguirão, e muitas vezes, além de seguir o falso profeta, perseguirão os fiéis que não decidirão. Muitas vezes aqui dentro entre nós, muitas vezes conhecido seu, ou até mesmo nós, que não sejamos nós, mas até mesmo nós, poderemos ser essa demanda, se nós não tivermos na palavra, que seguiremos o falso profeta e ainda atacaremos aqueles que não seguirão. E muitas vezes você poderá estar na rota de colisão dessas pessoas. Pessoas que estão na onda, pessoas que não estão lendo a Bíblia, pessoas que não estão buscando o conhecimento da mente de Deus. Por isso é revelador Marcos capítulo 4. Eu te encorajo para que você chegue na sua casa e você leia minuciosamente cada palavra, cada linha, cada versículo desse capítulo de Marcos capítulo 4, que é muito revelador, irmãos. É revelador, não tem a ver com lugares grandes, mas tem a ver com um grande momento que irá acontecer. O grande momento da sua vida não é o nascimento do seu filho, o grande momento da sua vida não é o seu nascimento, o grande momento não é o seu casamento, o grande momento da sua vida é a volta de Jesus. Muitas vezes nós não vivemos o melhor das nossas vidas porque nós estamos preocupados com a infância que nós tivemos, os traumas que nós tivemos, o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, o filho que eu tenho, eu deixo de ter, a vida que eu vivi com meus pais, o meu pai que eu deixei de ter, os meus traumas. Mas tudo isso tem a ver com o que você pode viver com Deus, porque quando Deus fala, aquele que coloca o pai e mãe acima de mim, não é digno de mim, não porque Deus não quer que você honre seu pai e sua mãe, é porque Ele entende que Ele é o maior na sua vida, Ele quer que você entenda que Ele é tudo que você vai ter na vida dele. Não vai ter seu filho, não vai ter sua filha, seu marido, mas o único sentimento, a única forma de expressão, a única coisa que você vai reconhecer de conexão vai ser Deus. Por isso ele exorta os fariseus, ou melhor, por isso ele exorta os saduceus, ele fala, vocês erraram, porque na vida do Filho do Homem não terá casamento. Ela não casará com ninguém, porque eles questionam Jesus. Quem é essa mulher que teve foi viúva de 6, 4 maridos? Quem será o marido dela na ressurreição? Ele fala, vocês erraram, porque assim como os anjos no reino dos céus, não haverá casamento, porque o único casamento que nós teremos é você com Jesus. Não tem mais o seu relacionamento com o seu filho, não tem mais o seu relacionamento com o seu pai, não mais o seu relacionamento com o seu primo, com o seu irmão. Haverá um relacionamento com Deus. E todos esses relacionamentos de hoje, eles apontam esse único relacionamento que você terá. O seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu pai que você teve, a sua mãe que você deixou de ter, eles apontam um único relacionamento que vai ser sustentado pela sua eternidade. Você e Deus. A única coisa, aliás, é a única coisa e a grande maior coisa que vai existir. Por isso no livro de Marcos é muito revelador o que ele fala, irmãos. É muito revelador, ele fala porque passa do que a tentação que nós podemos ter de não entender quem é Deus nas nossas vidas. Ele fala em Marcos capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniram-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Aí eu queria avançar já para o versículo 10, por favor. Versículo 10. Quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, e interrogaram a respeito das parábolas, ele lhe respondeu, a vós outros, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Irmãos, quantas pessoas não estão assim dentro da igreja agora? Quantas pessoas hoje estão desanimadas com a palavra de Deus agora? Quantas pessoas hoje dentro da igreja, para que vendo, veja, não perceba? Quantas pessoas estão aqui agora e não estão entendendo nada?
Quantas pessoas estão aqui agora com a mente amanhã? Quantas pessoas estão aqui agora e não estão nem aí? Quantas vezes nós estamos assim, cauterizados? A palavra de Deus não mexe. Quantas vezes nós estamos desanimados? E por isso, Deus ele fala, é muito revelador, no capítulo 4, versículo 1, voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão. E por isso não tem a ver com a multidão. Os grandes lugares não tem a ver com os lugares que estão mais lotados, porque justamente Jesus se afasta da multidão. Ele entra no barco e ele prega para a multidão, e ele fala para a multidão por meio de parábolas. Ele fala para a multidão de uma forma que a multidão não vai entender, porque não importa como ele fala, não importa se ele desenha, não importa se ele coloque no telão, não importa se ele faça um teatro, não importa o que ele faça. À beira-mar, a multidão não vai se conectar. Muitas vezes a multidão não vai ter a alma, não amará a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A multidão, ela está à beira-mar. Por isso ele fala no versículo 1, e todo o povo estava à beira-mar. E ele continua no versículo 12, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não vejam e convertam-se e haja perdão para eles. Então eles perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, são estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E a parábola do semeador, todos vocês conhecem, é a parábola de como é semeada a palavra de Deus. A primeira semeadura é aquela que a semente é lançada e vem as aves e já comem, e não tem nem tempo de entrar no coração. São pessoas que nem entendem a palavra de Deus, estão sentados nesse momento, vão por ir, vão porque meu pai vai, vão porque minha irmã vai, eu vou na igreja porque tem alguma coisa legal, ou seja, a palavra ela nem entra no coração. A segunda semente é aquela que entra em solo rochoso, ela até entra, eu até me alegro, eu até entendi um pouco, mas logo eu não tenho raiz, logo eu não tenho algo que penetre, que tem profundidade da raiz, e vem as coisas do mundo, vem as angústias e logo eu saio. Quantas vezes você conhece gente que se alegrou, que veio a um evento, frequentou a igreja um pouquinho e não tem raiz? A angústia pegou, foi para outros lugares, várias doutrinas, não sabe onde vai, uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora vem, uma hora não vem, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra. Já viu gente assim já? Que você fala, poxa vida, que legal, essa pessoa foi transformada, mas logo a raiz não pega, solo rochoso. Aí vem a terceira semente, que é caída num solo que às vezes tem até raiz, fica até um bom tempo, mas vem os espinhos, vem as preocupações financeiras, vem as seduções do mundo, vem as seduções das finanças, de ter, de conseguir, e muitas vezes a pessoa não consegue conciliar isso junto com o Evangelho, não consegue entender aonde está a grandeza do Evangelho e procura lugares grandes, lugares que vislumbram a visão, a mente, a carne. E Deus está explicando justamente essa parábola. Agora Jesus, ele está explicando minuciosamente essa parábola, e se você entender como começa o versículo 10, é muito revelador. O versículo 10 ele diz assim: quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Irmãos, muitas vezes a palavra de Deus, muitas vezes a verdade de Deus, muitas vezes a conexão da alma, muitas vezes você entender Deus, vem nos menores ambientes. Vem muitas vezes quando você está só com Deus. Quem são os discípulos de Jesus? Quem são os verdadeiros adoradores? Quem são aqueles que se conectam com Deus? Quem são aqueles que a alma está conectada com Deus e não está na multidão? Quem são aqueles que não estão na beira do caminho? Quem são aqueles que não fazem parte da multidão? É esses que Deus revela a palavra. Eu não estou falando que um lugar que tem muita gente é um lugar que não é santo, que não tem a palavra, mas só ter muita gente sem a palavra não assegura que você entenda quem Deus é. Se você tem um lugar que é muito grande, que tem volume, mas tem a palavra de Deus, não tem problema. Mas é que muitas vezes nós negligenciamos tudo e nós nos preocupamos só com o volume. Nós nos preocupamos só com lugares grandes, mas não nos preocupamos com grandes lugares. Não nos preocupamos com os lugares de refúgio. E
vão nos proteger e vão nos alimentar para nós termos ciência e discernir, irmãos. Eu estou sendo enfático, eu estou sendo empolgado, porque, irmãos, eu estou falando da vida de Jesus. Eu estou falando do maior acontecimento que pode acontecer na sua vida. A maior grandeza é Jesus voltar. E você está preparado para discernir esse momento. E pode ter certeza, você vai ser tentado a não entender a vida de Jesus. Você vai ser tentado, e eu tenho essa certeza, porque a palavra é segura, porque nós estamos dentro do corpo carnal. E o corpo carnal nosso é uma luta. E nós vamos ter que lutar entre espírito e carne a todo momento, principalmente na vinda do Filho do Homem. E vai ser a maior luta que você vai ter que travar entre o seu espírito e a sua carne, para você entender se é ou não, se vem de Deus, se não vem de Deus. E é o momento que você vai ter que estar mais forte espiritualmente. É o momento da sua vida, a vinda de Jesus, que você vai ter que estar mais preparado espiritualmente para não ser tentado ao lado que você vai estar. A vinda do Filho do Homem. Por isso ele fala no versículo 14 dessas pessoas à beira do caminho. O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Olha só, gente, que revelador. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada entre eles. Semelhantes são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Quantas pessoas nós conhecemos que ouvem a palavra de Deus e não têm raiz, sendo antes de pouca duração, que lhes é chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas. Quantas pessoas, pela fascinação dos olhos, do telão, do evento, da onda, deixam Jesus. Fascinação pelas coisas do mundo, fascinação pelas ilhas. Olha essa ilha, eu tenho essa ilha que é o meu grupo de pessoas, de amigos. Eu vou aqui porque todo mundo vai para esse lugar. Essa ilha aqui é a minha ilha do meu refúgio financeiro. Eu fico nesse tempo porque aqui eu tenho meu seguro. Essa aqui é a minha ilha da minha vaidade, porque aqui são outro porto seguro que eu tenho, onde eu sou reconhecido. Em alguns momentos eu vou para a ilha de Deus. E o nosso foco é nós não cairmos nesses espinhos. O nosso foco não é não deixar esses espinhos crescerem. Eu preciso estar nesse meio porque é legal, porque muita gente vai, a multidão vai, todo mundo da minha família vai, todo mundo do meu bairro vai, todo mundo da minha faixa etária vai. Muitas vezes a gente fica plantando esses espinhos ao lado dos nossos frutos. Nós precisamos discernir, irmãos. Nós precisamos saber, nós precisamos ser como Moisés muitas vezes. Moisés, interrogado por Deus, quando Deus fala: Moisés, eu vou exterminar todo mundo, através de você eu vou fazer uma grande nação, porque eu falei para eles passarem a terra prometida e ninguém quis ir, só Caleb e Josué, vou matar todo mundo, através de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés fala: não, Deus, porque se o Senhor fizer isso, eles vão falar do Senhor, eles vão falar que o Senhor não conseguiu levar esse povo a uma terra prometida, e o nome do Senhor não vai ser engrandecido. Se o Senhor não for, eu nem vou. E Deus falou: tudo bem. Moisés convenceu Jesus. Moisés convenceu Deus. Porque muitas vezes, irmãos, não tem a ver com a nossa glória. Nós precisamos estar aonde Deus é glorificado. Nós precisamos estar em grandes lugares aonde Deus é glorificado. Não importa que Deus seja glorificado. Porque se o Senhor não for glorificado, eu nem vou fazer. Se o Senhor não for glorificado, nem importa eu pensar, nem importa eu gastar energia. E o grande lance da vida é isso, irmão. O grande lance da vida é a gente glorificar Deus, não com as nossas mãos, mas com as técnicas de Deus. Assim como o próprio Josué foi orientado: não temas, não se afaste, nem para a esquerda nem para a direita, acima, somente siga o caminho. Seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. A nossa tentação, irmãos, é a gente querer sair. A nossa tentação é a gente querer pegar a brecha. A nossa tentação é a gente querer negociar com Deus. A nossa tentação é a gente querer mostrar para Deus as construções do templo. Olha, Deus, as construções, eu estou fazendo isso porque vai ser a glória de Deus. E muitas vezes a gente está construindo para a gente.
Está dizendo, eu não vou porque, sabe, não está dando de ir, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer desse jeito, Deus, sabe por quê? Tem uma justificativa, mas na verdade a gente está querendo ser glorificado. E Deus já sabe disso, antes de você pensar a sua motivação, Deus já pegou, muito antes de você justificar algo. Muito antes de você justificar, porque você não vai glorificar Deus, muito antes de você justificar a sua vontade carnal, Deus já pegou, Deus já sabe. Ele fala, não vem falar de tempo, porque tudo isso, a sua vontade, os seus desejos carnais serão destruídos. O que vai sobrar vai ser só o seu espírito, ou seja, a palavra de Deus. Por isso os céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. A pergunta que eu te faço hoje é, você está preparado para entender Jesus? Ele fala, cuidado, que ninguém vos engane. A onda não vai te preparar. O lance, a moda, se alegre, irmão. Se alegre não com lugares grandes, mas com grandes lugares. O maior evento que vai acontecer na sua vida, a volta de Jesus. Isso não tem a ver se você vai estar num lugar grande, tem a ver se você vai estar na palavra de Deus, você sabe? Tem a ver se você entende de Deus, o que Deus quer para você como mãe, o que Deus quer de você como filho, o que Deus quer de você como irmão, o que Deus quer de você no seu ministério, o que Deus espera de você dentro dessa igreja, o que Deus espera de você a cada segundo. Tem a ver com isso, através da sua palavra. Quanto que você lê a Bíblia? O quanto que você está conectado na alma com Deus? Você vem para a igreja porque você está conectado com Deus. Não porque se o pastor falou algo, deixou de falar. Não porque o irmão falou algo. Não porque meu pai fez, porque meu esposo faz, porque minha esposa é. Mas quem Deus é na sua vida? Quanto que você tem esse privilégio de viver isso daí? Não importa como que é a canção. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Você pode viver isso na sua vida? Você pode louvar a Deus, não importa as circunstâncias, ou daqui a pouco na porta você vai reclamar da sua esposa? Ou daqui a pouco você vai reclamar do seu marido, daqui a pouco você vai reclamar da vida, da dor, do boleto, da vida que eu não tive, da vida que eu não recebi, do pai que não foi, da mãe que foi, do jeito que era. Louve a Deus com a alma. É esse preparamento, essas murmúrias, essas reclamações após eu sair, que muitas vezes eu posso me colocar dentro do grupo que não ouve a palavra e a semente foi. É muitas vezes quando eu estou dentro do carro com a minha esposa, é quando eu chego em casa que eu reclamo do meu marido, quando eu reclamo da igreja, reclamo da liderança, quando eu reclamo das coisas que nós somos a fonte de pessoas que essa palavra não entrou, não penetrou. Que nós podemos e devemos ser terra boa. Nós devemos multiplicar a eternidade. Diferente de lugares grandes, mas com grandes lugares. Amém, irmãos? Amém. Viva o maior evento da sua vida, que é a volta de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado pela visão que o Senhor nos dá, porque sabemos que muitas pessoas não verão isso, Pai. E o Senhor está dando a maior visão que existe na história da humanidade, que é entender a sua volta. Por isso, Pai, eu peço que todos que estão aqui e muitos que não estão, Pai, através de nós possam enxergar, Pai, entender a volta do Senhor, Pai, porque nós poderíamos ser tentados, Pai, de não te seguir. Que isso não aconteça com cada um que esteja aqui, Pai. Nos ajude, que amamos a sua palavra, nos conectamos contigo, Pai, com o Senhor, através da nossa alma. Que possamos desejar entender quem Tu és a partir de agora, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que a graça de Deus esteja com você. Te espero você quarta-feira aqui. E o Tio Doni vai vir na frente dar um recado.